E aí galera, chegamos, ótima tarde, SBT Esporte começando para 202 municípios do Oeste e Noroeste Paulista. Vamos juntos porque tem muito esporte para você e sabe que se você quiser participar é muito simples, é só mandar a mensagem lá no nosso WhatsApp, que é o 18991437891. Fala Caio, boa tarde. Tudo bem, Rodolfo? Como é que vai? Boa tarde. Deixa eu só fazer uma complementação da sua abertura, né? A gente está para as 202 cidades da nossa região, mas também estamos na internet, né? No sbtinterior.com lá, sempre com ao vivo lá para o pessoal também. Vamos mostrar muito esporte para o pessoal de casa hoje aí. Vai mais para um pouquinho? Oh, desculpa. Aí a gente se acomoda melhor. Boa. Começando o SBT Esporte hoje, mais à vontade aqui, conversando com o meu companheiro já desse mês aqui no SBT Esporte. E a gente começa o programa de hoje para falar sobre o Corinthians, que joga hoje à noite contra o Guarani em casa, na Neoquímica. Esse jogo é válido pela 4ª rodada do Paulistão. E para esse confronto, o Timão vai ter de volta jogadores importantes e ainda conta com um bom retrospecto diante do Bugre. O Corinthians está em segundo lugar no Grupo C, com 1 ponto atrás do São Bento. Para o duelo de logo mais à noite em casa contra o Guarani, o Timão quer repetir o bom retrospecto contra o Bugre. Dos 164 jogos em que os dois times se enfrentaram na história, foram 79 vitórias para o Corinthians, 47 empates e 38 vitórias do Guarani. No último jogo entre os dois, nas quartas de final do Paulistão do ano passado, foi 1-1 no tempo normal, mas o Corinthians venceu nos pênaltis. Para esse jogo, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Maicon, Renato Augusto e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Equipe muito forte, fez um grande jogo contra o Santos e a gente vem de uma troca de treinador, onde você tem que readaptar a forma de jogar, requer um pouco mais de tempo, a gente está mudando um pouco até o sistema, então é claro que a gente gostaria que fosse do dia para a noite, mas a gente sabe que não é assim, que você vai precisar de um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência nossa e também do torcedor de entender, mas como foi o último jogo, a gente não vai se entregar até o fim, vai lutar e vai buscar a vitória sempre. Esse jogo aí do Corinthians será às 8 da noite na Neoquímica Arena. O Caio, Renato Augusto comentou mesmo sobre essa questão da entrega, esse altos e baixos, vai bem em casa, vai mal fora, mais o jogo dentro de casa agora, diante da torcida, e com o retorno desses jogadores importantes. E a adaptação, né? A gente viu que o Renato fala dessa questão de saber jogar diferente, com o Lázaro é lógico que é um outro esquema tático, muda tudo, né, Rodolfo? É um projeto se iniciando, não é igual o São Paulo e o Palmeiras, que já tem ali o jeito de jogar, já sabe o que o time precisa para evoluir no ano seguinte, baseado em como jogava no ano anterior. O Corinthians e o Santos são duas equipes que estão começando trabalhos novos. Então, assim, você volta um pouquinho ali, né? Algumas casas para você realmente depois evoluir. O caso do Corinthians é exatamente esse. Eu acho que essa oscilação é normal nesse momento, mas é um jogo importante e eu acho que é um jogo para o Corinthians também recuperar um pouco da confiança para tentar depois vencer fora. Só falando aqui da classificação, é um jogo importante também para o São Paulo, porque o Guarani é o vice-líder com 4 pontos do Grupo B e o São Paulo é o líder com 5 pontos, né? Então, assim, é um resultado que interessa ao São Paulo saber o resultado, e também o Corinthians, que está em segundo no seu grupo também, precisa da vitória com 4 pontos para tentar buscar a liderança e se manter ali, né? Sempre se manter em primeiro ou segundo, que são os 2 primeiros de cada grupo tem 4 equipes que se classificam para a próxima fase. E o retorno do Renato, ele deve já começar jogando, né? Porque ele foi poupado, Fausto Vera, que ainda está com a lesão, e ainda não deve voltar tão já. Eu acho que o reflexo da temporada do Renato nos próximos anos, eu diria, vai ser mais ou menos o que a gente está vendo agora. Joga um jogo, outro é poupado, ou se não entra no segundo tempo. Ele nunca vai conseguir fazer 2, 3 jogos, 4 jogos em sequência, porque ele tem um histórico de lesão e tem uma situação também da idade. Ele é um jogador que tem fragilidade física. Então, assim, apesar de ser muito bom jogador, craque, para mim é craque, joga demais, um passe refinado, é um jogador que ele inspira cuidados do Corinthians a mais do que outros jogadores, né, Rodolfo? Então, tem toda essa questão que tem que ser trabalhada. Vamos levantar aqui para a gente mostrar agora um pouquinho no telão o jogo do São Paulo, já que o time vai se preparar para jogar quinta-feira contra a Portuguesa, Caio. O jogo vai ser lá no Morumbi e o Rogério Ceni ainda está precisando de reforços no elenco, tanto que o professor ele chegou a pedir a contratação de 2 jogadores, um lateral esquerdo e um atacante. A gente vai ver a entrevista que o Rogério Ceni deu logo após o jogo do último domingo contra o Palmeiras. Roda aqui.
Esse time desse ano ele tem mais características do que eu vejo do futebol. Acho que ainda, eu sei que vocês, não, o Rogério reclamou que falta peça. Não é, eu não estou reclamando, eu só estou constatando. Se o clube conseguirá trazer o jogador adequado ou se ele conseguirá trazer um jogador intermediário daquilo que a gente quer para ocupar determinadas funções, vai ajudar bastante a gente. Caso contrário, em algumas posições a longo prazo, a tendência é o desgaste, lesão, perder esse jogador. Por exemplo, se a gente perde o Wellington hoje, quem dá a característica do Wellington na esquerda hoje pra gente? Mesmo improvisado, quem? Nós não temos um jogador assim, né? Do Caleri na frente. Se o Caleri sai do jogo, quem tem o poder de segurar a bola? Não tem. Então é isso que nós temos que observar. Isso aqui não é reclamar, a direção conversa todos os dias. Antes que alguém fale, me dou super bem com todos, com o presidente, com o Belmonte, com o Rui, com todos. Eu converso com eles sobre isso todo dia. Não é que eu cobro, eu peço a eles, se tiver essa oportunidade, nós precisamos trazer. Rogério Ceni ponderando a cobrança, pedindo esses jogadores aí. O que é normal, né, Rodolfo? Eu vejo com naturalidade. O Rogério, ele tem moral para falar isso, né? É diferente se eu ouvir isso, o São Paulino é diferente eu ouvir isso da boca do Rogério do que de outro treinador que não tem identificação. O Rogério tem moral demais, ele pode falar. O Rogério falou da estrutura já do São Paulo, da situação, e tudo que ele fala é verdade. A questão de estrutura, o São Paulo é um time que parou no tempo durante muito tempo, está tentando se reerguer agora com o Casares, mas foi liderado politicamente por grupos muito ruins, que só deixaram o São Paulo pior. Então é natural que ele fale de elenco. Para mim, ele falar de elenco é uma coisa pequena perto do que ele já falou e do que ele ainda deve expor, se o trabalho do Casares realmente não for um trabalho bem feito. Até agora, eu acho que é um trabalho ok, eu acho que é um trabalho digno, está pagando conta, é um time que está diminuindo sua dívida e está mantendo um time competitivo. Então eu acho natural, mas tem que contratar, tem que ir ao mercado se quiser melhorar o São Paulo. Já está com o elenco legal, mas ainda dá para melhorar um pouco. E essa carência, né, de jogadores pode ser suprida com um único atleta. Caio Paulista, do Fluminense, que deve chegar no Morumbi por empréstimo. A gente até preparou uma materinha bem curtinha para explicar um pouco mais sobre esse jogador que está aparecendo aqui no telão. O jogador de 24 anos vai ficar até o fim dessa temporada. Ele deve ser apresentado no tricolor paulista nos próximos dias. A informação da negociação foi dada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. O portal O Lance confirmou na sequência. Caio Paulista foi revelado pelo Avaí e está no Fluminense desde 2020. Na temporada de 2022, o atacante foi titular em boa parte do ano com o Fernando Diniz, mas atuou improvisado na lateral esquerda. Caio, ainda é especulação. O São Paulo está interessado, parece que a negociação está bem avançada assim, em termos de trâmites legais. Seria uma boa opção realmente para o São Paulo a chegada do Caio Paulista? Cara, porque ele jogou tanto de ataque, que é a função principal, mas ele atuou muito também na lateral esquerda, que é uma carência do Rogério Ceni. Inclusive, eu não sei se o pessoal de casa lembra ou já viu algum, mas eu não lembro de ter visto um atacante que a posição secundária dele é lateral esquerdo. Se alguém lembrar aí, tem o Scarpa, que era meia e lateral esquerdo, até um pouco mais normal. O cara joga mais na esquerda, então é como se fosse um ponta que volta para marcar. Isso, exatamente. Mas é uma função que, sim, que eu não lembro de ter visto um cara que é atacante e joga também de lateral. Mas o Caio, sem dúvida, temporada muito boa dele. Eu não sei nem como o Fluminense está negociando o Caio. Para mim, é um jogador que foi muito necessário para a campanha do Fluminense no ano passado com o Fernando Diniz, jogou muita bola e não sei se o Fernando Diniz vê outra pessoa se desenvolvendo ali para a posição, realmente não estou acompanhando tanto o Fluminense, mas assim, pro São Paulo eu acho que é uma peça que cai muito bem, acho que encaixa muito, pode jogar de lateral como a gente falou, de atacante, mas eu acho que ele serve um pouco mais sendo aquela opção de ponta esquerda pro Rogério, um cara que chega por dentro, também vai para a linha de fundo, um bom reforço, se vier um bom reforço pro São Paulo. E ainda sobre o São Paulo, o zagueiro venezuelano Ferrarese sofreu uma ruptura de ligamentos cruzados no jogo contra o Palmeiras. A gente até vai ver a imagem do lance aí, ó. Esse jogo foi no domingo contra o Palmeiras. O Ferrarese está aparecendo aqui no telão. O zagueiraço que chegou, né, no ano passado, tem contrato até o final do ano. O lance é esse aqui, Caio. Ó, ele vai disputar uma bola com a Atuesta, ele trava o pé ali e acabou tendo essa ruptura no joelho direito. O São Paulo informou que o jogador vai passar por uma cirurgia, não informou ainda quando vai ser essa cirurgia, não deu prazo para que ele retorne aos gramados, mas normalmente esse tipo de lesão leva de 6 até 8 meses para o jogador se recuperar. Que azar, né?
Que azar. A gente olha um lance, uma disputa de bola até simples, né? Nada, ele estava até com o domínio da bola ali. Ele travou, aí né? ele é surpreendido e trava o pé. Exatamente. E estava jogando bem esse jogo, Rodolfo. Estava fazendo uma partida muito segura, estava indo bem. E mais um problema de lesão para o São Paulo, que prejudica muito, acho que o trabalho do próprio Rogério Ceni também. Lembrando, né, que São Paulo tem zagueiros que estão lesionados e só voltam daqui a alguns meses. O próprio Diego Costa, que é o titular do São Paulo, chegou a ser capitão recentemente, volta só em março. Então, assim, mais um problema que o São Paulo tem para administrar. O Rogério fala de elenco, é mais um que ele tem aí para saber. E o Ferrarese é uma pena, porque o empréstimo está para acabar, a gente não sabe se quando volta, se de repente o período de retorno for depois do prazo de final de contrato. O contrato vai até o dia 31 de junho. Então, aí a cirurgia ele vai pode ser prorrogada até 31 de dezembro. E aí esse período vai ser para recuperação, é incerta essa volta do Ferrarese. Não dá pra gente saber o que vai acontecer, mas é um grande jogador que estava crescendo bastante nesse elenco do São Paulo, zagueiro bem seguro. Eu acho que poderia ajudar o São Paulo, sim. Não é do nível de primeiro nível que a gente fala, mas é um bom zagueiro, sim. Beleza, a gente tem participação do pessoal em casa já, para a gente poder mostrar, senão a gente volta daqui a pouquinho, tem aqui no telão já? Opa. Tem, o Barney de Araçatuba. Boa tarde, vamos falar de coisa boa? Palmeiras na final da Copinha, rumo ao bicampeonato, o time do América Mineiro muito competitivo, mas vai dar Palmeiras. Valeu, Barney, pela participação. Vai ser um jogaço. Inclusive mudou o local do jogo, né, Caio? Agora vai ser no Canindé, porque o Allianz Parque vai estar ocupado, vai ter um show do Backstreet Boys. Você lembra do Backstreet Boys? Lembro bastante. Eu era pequenininho, assim, quando estava estourado, mas eu lembro. Então o jogo vai ser lá no Canindé amanhã, às 4 da tarde, se eu não me engano. Tem mais mensagem aí? Anderson de Mirassol. É natural o que está acontecendo com o Mirassol. Atuou forte no mercado de contratações e esses jogadores não estão preparados completamente fisicamente. Assim como os grandes que passam pelo mesmo. É esperado que melhore. Está falando da campanha do Mirassol, que ainda não venceu no Campeonato Paulista. Tá retomando, né? Mas normal. O momento é de evolução e de achar o time também. Quando você contrata muito, você também demora um tempo para adaptar. Né? O Catalá até comentou essa semana, né, que está sofrendo muito com gols, né? Está tomando muitos gols fáceis e aí o time depois tem que correr atrás, nem sempre consegue. Tem mais aqui? Jorge de Lucélia. Boa tarde, dupla bacana. Valeu, Jorge, obrigado, viu? Eu sou fã do programa. O que vocês acham desse Corinthians? Valeu, Caio. Jorge. Um Corinthians em ascensão, eu diria, que está se evoluindo. Como a gente falou agora há pouco, voltou algumas casas com a saída do Vitor Pereira, mas acho que o Fernando Lázaro tem potencial para fazer esse time crescer aí durante a temporada. Vamos ver mais uma mensagem agora do Valdemir Catanduva. O VAR está destruindo o futebol. O impedimento teria que ser corpo inteiro. Opinião dele aí. Tem uma polêmica no lance envolvendo o próprio Rony no gol, né, do Palmeiras contra o São Paulo, por causa da chuteira do Rony, o VAR pega o impedimento. É complicado, mas assim, se a gente pôr na balança, a meu ver, o VAR ele consegue validar lances que estão ilegais mais do que prejudicar. Então eu acho que ainda assim é uma boa ferramenta para esse momento, mas tem que melhorar. Valeu, pessoal. Por enquanto, vamos dar uma pausinha curta aqui no SBT Esporte. Daqui a pouquinho tem informações do Palmeiras, do Santos. É rapidinho. SBT Esporte de volta para falar agora do Palmeiras, que vai disputar no sábado a primeira final do ano contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Mas antes, amanhã o Verdão enfrenta o Ituano pelo Campeonato Paulista e para esse jogo o técnico Abel Ferreira faz mistério em relação ao time que deve entrar em campo. No treino de preparação para o jogo contra o Ituano, a única novidade foi o lateral direito Mike. Ele treinou normalmente depois de ter ficado fora dos 2 últimos jogos com dores no tornozelo direito. Sem ter muitas pistas do time que vai a campo, o Palmeiras treinou junto com a garotada do Sub-20 na academia de futebol. A comissão técnica organizou uma atividade com os atletas que não foram utilizados e os que entraram no segundo tempo contra o São Paulo. Vamos ver, não sei se vou poupar ou não a equipa, eu sei que é uma boa pergunta, mas não te posso dizer, não é? Do outro lado também está um adversário que quando eu acabar de falar seguramente que vai ouvir tudo aquilo que eu disse, porque eu sei, conheço bem quem está do outro lado, não é? Antes de eu ser treinador ele já era, não é? Portanto vai ser surpresa, não é? Vamos ver, como eu te disse, jogo a jogo, perceber como é que está a nossa equipa, perceber como é que vamos recuperar deste jogo, perceber que daqui a 2 dias temos jogo outra vez, que temos que jogar para ganhar ponto e vamos escolher aqueles, como disse, que eles estiverem melhores para nos garantir
ou pelo menos para lutar pela vitória, que é isso que fazemos. Não sabemos que vamos ganhar, mas vamos lutar sempre para ganhar. O Palmeiras tem esse jogo aí amanhã e a Pedreira enfrenta o Flamengo no sábado. O Abel está cadenciando. Você acha realmente, Caio, que esse pensamento dele de agora mais do que nunca, né? Coração quente, cabeça fria, porque ele vai precisar montar esse quebra-cabeça aí. E chama atenção, assim, para a gente analisar qual vai ser a temperatura desse jogo, falando da questão, principalmente dos jogadores do Palmeiras e da sua comissão, depois de todo o assunto, depois do clássico, de tudo que aconteceu, né? O Abel expondo um problema publicamente envolvendo a diretoria, o Palmeiras vivendo ali problemas, pichações no Allianz Parque. Então, assim, vamos ver como que vai ser o comportamento do time depois de todos esses acontecimentos. Mas, assim, o fato é que o Abel deve poupar o time para jogar contra o Flamengo com força total. Ele dá até uma risadinha na coletiva, fala que ainda não sabe. Tem razão de esconder um pouco o jogo, porque lógico que o Ituano está de olho, mas tem que poupar até para alguns jogadores ali que fisicamente podem render mais se descansarem amanhã. Então, jogo difícil contra o Ituano fazendo uma campanha legal, jogou muito ano passado na Série B, é um time competitivo, é um time bem difícil de ser batido, principalmente lá em Itu, onde vai ser o jogo. Então, tem que ir pra cima. Aí depois, no sábado, é outra história, né, Rodolfo? No sábado aí é um jogo completamente aberto, pra mim, Flamengo favorito nesse momento, mas é um jogo totalmente aberto, o Palmeiras tem condição de vencer também. Beleza. E ainda falando sobre o Palmeiras, o time lançou a nova camisa para a temporada 2023. É uma homenagem à nova academia de futebol. Quem é Palmeiras sabe. A gente só é o que é hoje porque o nosso passado nos trouxe até aqui. Sem a primeira academia, não existiria a segunda. Sem o Bi brasileiro, não teríamos o Bi das Américas. Sem o divino, não surgiria esse time divino. É fato. Uma academia inspira a outra. E a terceira chegou. Bem-vindos à terceira academia. Vídeo muito legal. Bacana, né? Muito legal essa legal. apresentação da nova camisa do Palmeiras. Legal demais, de vídeo divulgado pela Puma, né, que é a patrocinadora do Palmeiras de material esportivo, falando de uma terceira academia pelos títulos e por tudo que o Abel conquistou, né, Rodolfo? Então, muito legal. Eu não gostei muito desse uniforme verde, achei o branco mais bonito, que a gente vai mostrar já, mas a ideia do uniforme da terceira academia, esse uniforme branco, ficou muito bonito esse, eu achei bem legal mesmo. Mas a ideia de ser terceira academia e todo o movimento que envolve pelos títulos que o Palmeiras conquistou, pelo momento que o Palmeiras vive, achei muito legal a inspiração para os novos uniformes, ficou bem legal mesmo. Show de bola. Fala um pouquinho do Santos agora, porque... Opa, vamos nessa aqui? Aê, vai lá, Piel, obrigado, viu? O Santos também entra em campo amanhã em busca de redenção. O jogo vai ser na Vila Belmiro contra o Água Santa. O Soteldo ainda é dúvida. No treino de reapresentação na segunda-feira, os jogadores fizeram um trabalho de regeneração na academia de futebol. Hoje o Santos vai treinar novamente e o técnico Oder Hellmann deve esboçar o time que vai enfrentar o Água Santa. O meio-atacante Soteldo ainda trata de um entorse no tornozelo esquerdo. A lesão fez o jogador ficar fora do último jogo. O atleta tem sido utilizado por Oder Hellmann como meia-armador, uma posição carente do time. O argentino Carvajal, que chegou em agosto do ano passado, seria uma opção. Pouco utilizado pelo treinador, ele entrou bem no último jogo. Ajudou o time a pôr a bola no chão e contribuiu para o gol de empate contra o São Bernardo, já nos acréscimos. Caio, é um desafio, né, para o Odair ele descobrir realmente quem vai ser esse camisa 10, o articulador, porque o time realmente está com essa carência. Tá jogando de uma maneira diferente, né, com o Odair, é um time bem mais ofensivo, eu diria, do que
era antes da chegada dele. É um time que depende muito também dos lados do campo para jogar, acaba deixando um pouquinho mais exposto o meio do campo, e aí é onde entra esse problema defensivo que o Santos vem vivendo, vem tomando muitos gols, né, Rodolfo? Então tem que adaptar. É o início de um trabalho, como a gente falou agora há pouco do Corinthians também. O Santos está começando um projeto, acho que vai achar ainda a sua formação ideal nesse Campeonato Paulista, meio que laboratório estadual nesse momento para o Santos. Mas falta uma peça ali, eu acho que ainda no meio campo, né? O Carvajal, cara, é legal a gente falar, porque ele fez um campeonato argentino do ano passado e eu assisti bastante de perto, eu estava vendo bastante o campeonato argentino, muito bom pelo Argentino Júnior. Ele jogou muita bola, realmente, tanto que foi contratado ali para ser um cara que mudaria o meio-campo do Santos. Chegou e eu não sei se não treina bem. Tem um jogador que vem pro futebol brasileiro, a gente não sabe, adaptação. Não conseguiu vingar até agora, né? Não deu certo como a gente imaginou, eu imaginei pelo menos, que daria. Mas está recebendo uma segunda oportunidade, vamos ver se ele aproveita. Porque a gente cobra muito o treinador, coloca esse, coloca aquele, só que o treinador que está no dia a dia ali. Você mesmo falou, será que o jogador de repente não está rendendo nos treinamentos, o treinador ainda não tem aquela confiança? Exato. Mas é um cara que poderia suprir, ainda mais que o Soteldo está com essa lesão e é alguém que estava se recuperando ainda desse tornozelo, ele tinha e vinha atuando como meio armador ali também. Vamos falar um pouquinho de um atacante de Araçatuba, é o Gabriel Poveda, que é nascido na cidade e foi artilheiro, inclusive, da Série B no ano passado, jogando com a camisa do Sampaio Corrêa. Ele foi contratado pelo Grupo City, uma excelente notícia para ele. O atacante de 24 anos vai jogar na Bolívia. Poveda pertencia ao Alverca de Portugal, mas estava emprestado ao Sampaio Corrêa. Na última temporada, ele foi o artilheiro da Série B do Brasileirão com 19 gols. Revelado pelo Guarani, Poveda já jogou na base do Internacional, Atlético Paranaense, Juventude e Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. O atacante araçatubense vai defender o Bolívar, que pertence ao Grupo City. A equipe boliviana está classificada para a fase de grupos da Libertadores da América. A região ganha, né? Porque é um atleta de Araçatuba que pode disputar a Libertadores. Legal demais. E acho que para a carreira dele também, né, Rodolfo? Um jogador que se destacou muito, ele acabou rodando outros clubes antes de chegar do Sampaio Corrêa. Acabou rendendo muito ano passado, jogando demais mesmo na Série B, foi destaque. Estava, inclusive, no fim do ano aqui na região se preparando para a temporada. E assim, jogou uma Série B, foi muito bem, agora joga uma Libertadores. Então tem uma oportunidade de se mostrar ainda mais para outros clubes no futuro. Tá? Então muito legal mesmo. Boa sorte aí para o Gabriel Poveda, um abraço para a família aí também, que é daqui da região. E todo sucesso para ele. Vai ser legal ver o Araçatubense na Libertadores. É isso? É isso, vamos embora. Valeu, companheiro. Até mais. Pessoal, amanhã estamos de volta, viu? Ótima Valeu. terça para todo mundo aí. Até mais. Até mais.